neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Até aqui o nosso Deus nos ajudou em suas promessas, jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Caminhando Israel continuou, sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu,
seu povo jubiloso o exaltou. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ouvintes, quem está recomendando isto, alertando a Igreja disto, que acabamos de citar, é São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 12. Agora, devemos lembrar que este é o mesmo apóstolo que lá em Atos 2, a partir do verso 38, 39, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que queremos lembrar nesse instante é que a promessa era tanto para aqueles daqueles dias, em Jerusalém, em Samaria, como também para os dos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se a promessa era para aqueles no presente, no passado e no futuro, também as aflições que eles sofreram estavam propostas a todos que crescem e recebessem a promessa. Essa promessa se refere ao Espírito Santo. Essa promessa se refere à vida de Cristo em nós. De maneira alguma necessitamos e, além disso, devemos ter complexo de perseguição. E para dizermos que somos cristãos, chamarmos perseguição sobre nós, provocarmos perseguições. Não. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, quando eu falo igreja, se refere a você, as pessoas que têm Cristo, que têm o Espírito Santo, porque estas é que formam a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sim, então não precisa ter complexo de perseguição e chamar para si perseguição. Não, isso estaria completamente errado. Ela virá, se tão somente tivermos a vida de Cristo em nós. A obediência atrai perseguição, sofrimento. A obediência à palavra de Deus. Também outro fato é que temos visto votos absurdos, como eu mesmo me lembro daquela mulher dando voltas de joelhos ao redor de uma igreja para cumprir um voto, com uma pedra na cabeça. Ora, Deus não se agrada deste sacrifício. Uma outra pessoa disse que chicoteava a si mesmo e dormia sobre pedras de brita, fazendo sacrifício.
Mas, no entanto, nunca mudou a sua natureza. Sempre foi uma pessoa temperamental. Nunca se converteu. Ora, isto mostra a diferença. A salvação é de graça, não é através de penitências. Então não precisamos castigar os nossos próprios corpos a ponto de chegarmos a extremos, como muitos têm caído nesses extremos. Se tão somente tivermos recebido a promessa, que era para aqueles do dia de Pedro, e para todos quantos o Senhor chamasse, então ele, o mesmo Pedro, nos mostra que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós, para nos tentar como se coisa estranha nos acontecesse. Ele mesmo, São Pedro, disse, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está bem introduzido, mais uma vez, a posição, a consciência da igreja em relação ao seu tempo nesta dimensão terrena, ao seu período, ao seu caminho, às suas lutas e às suas provações. É estranho, na verdade. É estranho para aqueles homens, para as pessoas naturais, que não têm recebido a promessa, que é o Espírito de Cristo, que Deus desenvolve seu caráter no crente, na igreja, através do sofrimento semelhante ao de Cristo. Então, não é estranho que as pessoas naturais não aceitem isso, se escandalizem com isso, porque o homem vive lutando, dando o que tem para dias melhores. Mas o certo é que o que se tem obtido, o que se tem alcançado, agora, é certo e absolutamente correto que Deus, na verdade, nos previne através de todas as Escrituras, que aqueles que têm entrado por essa estrada estreita têm recebido do seu Espírito e enfrentarão ardentes provas e aflições, mas com uma certeza absoluta, é que tem um tesouro nos céus, tesouro reservado para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muitas tribulações. Negar isto seria negar aquilo que Jesus disse: o reino dos céus é tomado à espada, à força. Isto quer dizer, através de tribulações, de lutas e provações. Então, todos temos provações. Todos temos sido provados e disciplinados como filho. Somos como pedras de diamante. O que vale o diamante sem ser trabalhado, lapidado? E a Bíblia diz que nós somos pedras da coroa de Jesus. Você tem uma joia, mas veja o processo que esta joia sofreu, que este ouro, que este diamante sofreu. Por isso hoje é uma joia. Somos joias de Cristo. Por isso Ele se agrada em ver este diamante, este ouro, passando pelo cadinho, pelas provações, tomando a verdadeira forma para estarem aonde? Na sua coroa. Isto quer dizer, em seu reino. Portanto, todos temos sido provados, disciplinados como filhos, não como bastardos. Ninguém vai aos céus senão através disto,
senão através do caminho espinhoso, senão pela porta estreita que conduz à vida eterna. Portanto, há aqui uma declaração assustadora. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Como você pode dizer que venceu sem lutar? Então ela não tem vencido. Ela se dobra diante de quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância que surge ali para os filhos, para as filhas, ela aceita tudo. Ela se dobra diante do toque de qualquer corneta, de qualquer trombeta que o mundo anuncia. Mas Sadraque, Misaque e Abdenego não se dobraram. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus, portanto. Não temas, ela não é de Deus. Se não há uma perseguição coletiva sobre ela, coletivamente falando, mas a igreja é você, é composta de membros. E veja o que cada membro individualmente está enfrentando para permanecer como filhos de Deus, sendo agredido pelas mulheres nas ruas e em todos os lugares, sendo provados de todas as maneiras. As moças que querem respeitar a Bíblia estão sem condição praticamente de estudar. A mesma coisa os moços, porque têm que passar por cima das Escrituras. Isto deve ser analisado à luz da palavra. Não estamos exagerando. Se temos um bom senso, se temos alguma coisa de Cristo, nós constatamos em tempo que isto é verdade. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem ele recebe como filho. Sim, através da disciplina, nós perseveramos como filhos. Isto porque Deus está nos tratando como filhos. E se a palavra de Deus não te disciplina, mulher, não é disciplina para você. Você terá que andar pelo conselho dos ímpios. E leia o Salmo 1. Veja se isto é para uma justa, para uma cristã, para um justo, para um cristão. O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta era a condição da igreja de Esmirna na segunda era. Condição especial. Mas aquela condição deve ser aplicada a cada era, e muito especialmente à nossa era. A nossa era é muito pior do que aquela que lançavam os cristãos nas arenas e os queimavam vivos. É muito pior, porque é uma guerra fria. É a guerra do não faz mal, é a guerra da apostasia, se esquecendo de que o amor de muitos se esfriaria. É a pior era de todas, a que se jactancia ser era cristã e que o cristianismo tem ganhado terreno no mundo. Mas o que? Crucificando a Cristo novamente, traspassando a palavra, rejeitando a palavra. Mas uma coisa é certa, amados, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Disse São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Temos a palavra de Deus como base para a nossa fé. Temos a palavra de Deus como base para a nossa mensagem. Temos as Escrituras não para serem torcidas a nosso bel prazer sob interpretações intelectuais. Isso não produz a verdadeira igreja. Isso produz uma igreja sem sofrimento,
uma igreja que dobra sobre as cornetas, sobre as trombetas dos reis da terra com grande facilidade, cuidando está, cooperando, fazendo um serviço para Deus. Agora é tempo de luz, porque o tempo da luz é justamente no tempo das trevas. Você não acende luz durante o dia. Para que luz durante o dia, quando o sol está bem claro? É tempo de luz justamente quando está escuro. E que luz seria esta, senão a mensagem de um profeta? Não foi isto que Zacarias disse? Em que tempo viria a luz? Justamente no entardecer. E do entardecer temos atravessado instantes que vêm escurecendo a cada instante, coisas que não se viam de maneira alguma dentro do povo, no meio do povo cristão. Hoje é aceito com defesa. Mas por quê? Billy Graham disse por quê? Porque o Espírito alçou o voo, deixou a igreja e ela não percebeu. Isto é verdade. A palavra de Deus diz que seria assim, que Jesus Cristo estaria fora desta era, batendo na porta, porque ela o expulsaria. Ela diria: não queremos você, não queremos a mensagem, não queremos a sã doutrina, não queremos crer nestas coisas, nós queremos apenas uma interpretação intelectual disso. O que Eva escolheu, por isso lançou toda a humanidade no caos, certo, por permissão de Deus, para que ele expressasse, manifestasse os seus atributos. Mas há um gozo em nosso coração, nenhuma semente dele se perde. Nenhuma semente dele se perde, porque os seus atributos são introduzidos em sua semente. Ah, os seus atributos, atributo de Salvador, atributo de Pai, de Filho, de Espírito Santo, manifestação. E ele tem se introduzido na igreja como Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo, e está não simplesmente assistindo o seu sofrimento, a sua angústia, as suas aflições, por permanecer como uma mulher, uma moça cristã, minha irmã, meu irmão, para permanecer como um homem verdadeiramente cristão. Ele tem lhe dado do seu Espírito. Se você permanece, é porque o seu Espírito está em você. Se o Espírito de Deus não estivesse em você, ó cristão, filho de Deus, você também estaria dobrado. Você não estaria sofrendo pela palavra, estaria sofrendo por outras coisas, mas pela palavra de Deus você não estaria. João, um tipo da noiva, disse que estava exilado, jogado na ilha de Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Oh, você deseja isto em seu coração? Se você já está enfrentando aflições por causa de Cristo, então tome esta mensagem, alegre, regozije-se, como Pedro disse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em nome de Jesus, receba o selo da sua fé pelo Espírito Santo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. E também em Taguatinga Norte, nossa igreja aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, ali no edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar é muito fácil, você subindo pela Sandu Norte, você vai passar em frente ao colégio Projeção do seu lado esquerdo, logo você vai passar em frente ao supermercado Tóquio.
O edifício Praia Mar, onde está localizado a nossa igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, fica ali aos fundos do supermercado Tóquio, ali na Sandu Norte. CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. No edifício Praia Mar, ali no subsolo do edifício Praia Mar, está a igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Participe! Ali nossa igreja sede está lá no Novo Gama, em torno de Brasília. Nossa igreja sede no Novo Gama, no bairro do Pedregal, quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo de manhã escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e domingo à noite às 18 horas. Participe! Mas não desligue o seu rádio. Temos ainda mais meia hora de programação Fé para Vencer ao nosso favor. Vamos ouvir. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, tanto a mim. Veio salvar-nos
Ouvintes amados, estamos com a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. É certo que Deus usa o homem para falar ao homem. Deus, desde que criou o homem, todas as coisas que ele tem que fazer em relação ao homem é através do homem. Ele próprio se encarnou e se fez homem para salvar o homem, para tratar com o homem. Na carta aos Hebreus está escrito, capítulo 3, versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Sabemos que Moisés é um tipo de Cristo. Estava em toda a casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O versículo 6 diz: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isto é demasiadamente profundo e é um alimento espiritual para o Filho de Deus. Nós estamos constatando aqui com um documento bíblico de que somos casa de Cristo. O que é Cristo? É o ungido do Senhor. É o ministério de Deus na terra. É o Espírito Santo, encarnado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado no homem. Aos Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente vem a condição, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E logo o escritor segue dizendo: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. A análise desse instante nos chama a atenção para a seguinte pergunta: porventura poderia um homem rejeitar a voz do Espírito Santo? Endurecer o seu coração para a voz do Espírito Santo? Isto é inacreditável. Crente algum teria a coragem de rejeitar a voz do Espírito Santo? Ouvintes, aqui está o embaraço de muitos. Aqui está onde muitos estão perecendo. E tarde demais vão descobrir que estão no inferno, ao invés de estar no céu que tanto pregaram, que tanto cantaram, que tanto anunciaram, que tanto almejaram. Quem foi que endureceu o coração em relação a estas escrituras? A quem elas estão se referindo? Elas não estão se referindo a Faraó. Elas estão se referindo aos crentes que seguiram a Moisés, que se prostraram no deserto. Agora vocês leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Leiam este primeiro texto do capítulo 10 e veja como a coisa aconteceu lá para servir de exemplo para nós. Ali o Espírito Santo estava falando através de um homem. Aqui está a queda de muitos crentes.
Eles ficam ouvindo homens. E, no entanto, quando Deus fala através de um homem, eles não podem dar ouvido àquele homem e por isso endurecem seus corações. Notem o seguinte, que o Espírito Santo estava falando através de um homem. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, como se pode ouvir a voz do Espírito Santo? Guardem isto. De que maneira o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala através de um homem, através do seu mensageiro a cada era. Vamos provar isto com as Escrituras? Muito bem. Aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. São Pedro está falando que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Na carta ao Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. O que está escrito? Está falando da boca de Deus? Está falando sobre boca, sobre vômito? O vômito tem que sair pela boca? E o estado de Laodiceia é um estado que provoca vômito em Deus? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, quer dizer, o fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá não falasse em Deus. Oxalá não pregassem evangelho. Oxalá nem pensassem nisto. Ou então fossem crentes mesmo de verdade. Fossem quente mesmo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. É uma expressão do Senhor Jesus Cristo. É um recado ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Deus fala ao anjo para o anjo transmitir para a igreja o seu estado. O estado da igreja da era em que estamos vivendo é o estado laodiceiano, que diz ser rica de dons espirituais, se garbam por falar em línguas, por curarem os enfermos e por isso rejeitam a boca de Deus, que é o seu profeta. O Espírito Santo usou a boca de Davi, o Espírito Santo usou a boca de Moisés, o Espírito Santo usou a boca de Elias. O Espírito Santo usou a boca de Noé. O Espírito Santo usou a boca de Isaías. O Espírito Santo usou a boca de Jeremias e de todos os profetas. Mas quando o Espírito Santo usou a boca de cada profeta, eu pergunto, quem foi que endureceu o coração? Foi justamente aqueles que diziam ter Deus. Quando o Espírito Santo estava usando a boca de João Batista, estava naquela casa para este determinado fim, anunciar o Cordeiro de Deus, vindo de uma maneira tão simples, se cobrindo com pelo de camelo, vivendo no deserto, entre as víboras, comendo mel silvestre e gafanhoto, ele, um homem taxado pelos religiosos, pelos príncipes das sinagogas de louco, um homem que não obedeceu à linhagem de seu pai, que saiu fora de toda a tradição sacerdotal. Este homem, apontando um nazareno que para eles era um bastardo, um nazareno que não conhecia o seu pai, apontando com um dedo grosseiro, um dedo rústico, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A boca de João Batista,
estava sendo usada por Deus. Era a boca de Deus naquele dia, apontando a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Mas quem foi que endureceu o coração? Foi Maria Madalena? Foi o ladrão da direita? Foram os pescadores? Foi o sumo sacerdote? Foram as autoridades religiosas que não puderam dar crédito à boca de Deus naquele dia, por isso ficaram vomitados da boca de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 23, nós encontramos uma prova do que estamos dizendo. Versículo 2: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Davi está falando desta forma: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Amados, vamos atinar para estas escrituras nesse instante. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque se endurecerdes os vossos corações, logicamente, Deus não poderá vos falar, e vocês ficarão estacionados, vocês ficarão enraizados, arraigados nas suas maneiras de crer, obsoletas para Deus, antiquadas para Deus, maneiras que não dão poder para vencer o diabo, maneiras que não dão poder para vencer o mundanismo, para vencer a tentação. A única maneira de vencer a tentação é ser cheio do Espírito Santo. É com aquilo que está escrito. Jesus estava cheio do Espírito Santo e por isso, quando Satanás o tentou de todos os lados, por todas as formas, oferecendo-lhe riqueza, oferecendo-lhe todas as coisas deste mundo, ele pôde vencê-lo com o que está escrito. Nós temos de saber disto. Daniel fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre o seu povo, os judeus. Deus veio falar com Daniel. Vocês vão ler no livro de Daniel, capítulo 9, vocês vão ver a oração que Daniel fez pelo seu povo, reconhecendo que estava em pecado, reconhecendo o porquê estava escravizado, porque Israel estava sendo cauda ao invés de ser cabeça, segundo a promessa de Deus, por causa da transgressão, porque deixou de ouvir a voz de Deus, porque deixou de atender ao Espírito Santo, porque fugiu da palavra do Senhor. E fugindo da palavra do Senhor, um povo, o homem, quem quer que seja, só pode cair nas garras do inimigo, ficar escravizado pelo vício, ficar escravizado pelos seus próprios pensamentos, pelo egoísmo, pela ambição, pelo dinheiro, pelo sexo, pelos dogmas, pelos credos, coisas que escravizam em todos os setores da vida humana, setor secular, material, social, intelectual, religioso, espiritual. Sim, Daniel reconheceu como um profeta de Deus e chorou nos pés do Senhor, orou, e a resposta do Senhor veio através do anjo. E o anjo veio e falou com Daniel que haviam 70 semanas que estavam determinadas sobre o seu povo e sobre
a sua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Quando tudo terminar, todo o reino gentil, quando aquela estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho for esmiuçada por uma só vez, por esta pedra que vem rolando, Jesus Cristo, que vem encher a terra de toda a sua glória, esmiuçando todos os reinos. Agora este reino de ferro misturado com barro, muito poderoso no sentido material, mas no sentido espiritual é como barro, fraco, não escuta a voz de Deus. Um povo que não escuta o profeta de Deus é um povo doente, é um povo fraco, é um povo escravizado espiritualmente, rejeita a boca de Deus, endurece o coração e se prostra no deserto, se prostra diante da imagem da besta, como fizeram aqueles lá no reinado de Nabucodonosor. Mas graças a Deus que ali havia uma semente, e a promessa das 70 semanas desceu através do profeta, mas a última semana foi cortada com o sacrifício, com a morte de Jesus Cristo, Deus abrindo um parêntese para tratar conosco. Ó jactanciosos gentios, presunçosos, quem mandou vocês dividirem a graça em credos e dogmas e denominações? Isto é um pecado tremendo. Deus não permitiu isto. Ele abriu um parêntese, ele parou com os judeus na última semana de Daniel, foi para estender a graça para os gentios. Foi sim. E esta graça é composta unicamente do sacrifício de Jesus Cristo, de suas 3 ordenanças, o batismo em seu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando este nome, sim, o batismo precedido por um verdadeiro arrependimento, a Santa Ceia com pão asmo, com o vinho puro tipificando o sangue de Jesus Cristo e o corpo sem fermento de Jesus. O lava-pés são 3 ordenanças destinadas aos gentios, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva conquistada pelo sacrifício de Cristo. E quem permitiu, quem introduziu a doutrina nicolaíta, balanita, jezabelita nesta igreja foi Satanás. Por isso a palavra diz, o anjo de Deus, a voz do Espírito Santo diz: sai dela, povo meu, sai dela, para não ser participantes de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Esta é a voz do Espírito Santo neste dia. É hoje o Espírito Santo está falando, porque estamos na 7ª era, no último período que Deus trata com os gentios. Dentro em breve ele voltará para os judeus para cumprir a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Mas quem deu crédito à pregação? Quem ouviu a voz do Espírito Santo? Quem? Você diz lá no seu coração, filha de Deus: eu creio no profeta de Deus, eu creio na voz do Espírito Santo, eu estou afastada do mundo, eu estou como Abraão, ouvindo a voz do Senhor. Você diz aí agora, filho de Deus, sozinho, solitário como a águia, mas sem comer coisas podres, porque a sua natureza não permite. Eu tenho ouvido a voz de Deus nestes últimos dias. Isto é um consolo para você, isto é alegria para todos nós. Ó Pai eterno, continue falando a cada coração. Pensando nisto, Deus, eu não endureci meu coração, tenho ouvido a tua voz. Ó Pai bendito, encha cada alma do poder do teu Espírito Santo, e que esta voz possa produzir a cura do enfermo, a libertação do oprimido, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Acabamos de ouvir mais um programa de Fé para Vencer,
uma palavra amiga a seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Localizada ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, sexta-feira, às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, aquele grande culto da noite. Vai estar conosco ali. Acesse aí o endereço de nossa página na internet, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através desta página na internet. Acesse e você terá coisas maravilhosas para alimentar a sua alma ali. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página. Em Taguatinga Norte, nossa igreja, o Tabernáculo da Fé, está localizado na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica aos fundos do supermercado Tóquio, ali na CNF1, setor Norte, Taguatinga Norte. Ali no edifício Praia Mar, no subsolo, está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Sábado é às 18 horas. Esteja lá conosco e juntos estaremos ricamente sendo abençoados por Deus. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã, aqui, através desta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, vem, segue-me, e arte a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Seguirei, sim, seguirei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas
Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim.